gestação, né, com a chegada do bebê, a mulher tem que enfrentar um longo período de reorganização e não é só da rotina, não. Reorganização física, hormonal, psíquica, é o chamado puerpério, que infelizmente é pouco conversado com as mulheres que pretendem engravidar. E é preciso falar sobre ele, porque ele muda muito. E muda muito a gente inteira. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, acompanhou por 2 anos, ou seja, é um estudo longitudinal, mulheres no pós-parto. E para a surpresa dos especialistas, eles descobriram que as mulheres muitas vezes não têm a menor ideia de possíveis mudanças e complicações desse período. Para você ter noção aí do percentual, cerca de 50% delas disseram sentir dores semanas depois do parto, sem saber por quê. E por aqui também, viu? Não é muito diferente não no Brasil. Se a gente fizer um estudo, eu tenho certeza que vai dar bem parecido, porque puerpério é algo que a gente se preocupa pouco. Mas aqui no programa a gente está sempre antenada e vai deixar você por dentro de tudo. Agora com o nosso quadro, isso é Sintoma Dia com a doutora Vanusa Miranda. Roda a vinheta. Fui bater longe, doutora, trazendo esse estudo da Carolina do Norte, porque eu tenho certeza que se replicasse esse estudo aqui no Brasil, a gente encontraria dados semelhantes. Da mesma forma. O puerpério não é muito falado, a gente se preocupa com aprender a cuidar do filho, identificar as dores, mas o que acontece com a mulher no pós, muitas vezes não é falado, né, doutora? Com certeza não é falado e olha que as mudanças são muitas, desde a esfera física, mama, abdômen, vias urinárias, vagina, libido. Por que libido? Porque a parte emocional está totalmente comprometida, né? A gente sempre pensa nos afazeres do bebê, como você falou, nos primeiros cuidados, nos primeiros dias, mas o que acontece com a mulher são mudanças bem importantes e que ela precisa se inteirar de todas. Vamos começar pelo útero. Vamos! Porque as mulheres pensam, que bobagem, já nasce... Tem um processo aí de retorno ao tamanho. Evolução, exatamente. E que pode trazer dor? Pode trazer dor e geralmente traz, vou te dizer mais em que momento. É um momento em que gera-se dor, o da amamentação, porque quando o bebê suga, automaticamente secreta ocitocina. É uma substância que provoca contração. E é justamente essa substância que ajuda você a evoluir o tamanho do útero. De modo que se você amamenta e amamenta exclusivamente, e depois eu quero falar bem bonitinho de amamentação, você tende ao útero diminuir cerca de 1 centímetro a cada dia, até sair de uma esfera de mais ou menos 35 centímetros, 32 para 7 centímetros, que é o tamanho fisiológico normal dele. Então, isso acontece e é favorecido com a amamentação, com a ocitocina. Então, se a gente fizer a continha aí de 35 para 7, já se vão aí, não é? Mais de 25 centímetros. Ou seja, exatamente. São mais de 25 dias aí para você poder realmente estar de volta ao seu estado normal, que mais ou menos esse prazo dura 6 semanas depois do parto, entendeu? É uma média que varia. E varia a depender também se a mulher amamenta ou não amamenta. Entendi. Entendeu? Com relação à menstruação, que é outra dúvida bem comum. Muitas mulheres ficam aguardando, né? A gente já leva para a maternidade o absorvente, toda aquela questão. Aí, quantos dias, quanto tempo, que menstruação é essa? Olha só, tem mulheres que confundem, acham que está menstruando logo após o parto. Na verdade, esse sangramento tem outro nome, ele se chama lóquios, e isso daí vem devido à parte cruenta da retirada da placenta do útero e que essa parte, até que cicatrize totalmente e o útero regenere essa camada do endométrio totalmente, você fica eliminando aquilo que parece menstruação, porque é sangramento útero, e que depois, com um prazo mais ou menos de 20 dias, ele vai diminuindo até cessar. A primeira menstruação se dá com mais ou menos 45 dias ou mais. Tem mulheres que esse prazo demora muito mais às custas da amamentação. Ou seja, uma mulher que não amamenta pode estar ovulando 27 dias depois do parto. Mas a mulher que amamenta, a própria amamentação, o hormônio que deriva o leite, ele interfere na produção ovariana de hormônios. Então a mulher fica sem menstruar.
E esse prazo vai variar ao tempo que ela estende o período da amamentação também, entendeu? Mas não é regra. Tem mulher Não que é mesmo regra. amamentando menstrua, né, doutora? E tem mulher que amamentando ovula. Então tem gente que a gente diz assim, com 18 meses a mulher engravidou de novo. Uma gestação em cima da outra, porque ela achava que por estar amamentando não teria possibilidade de engravidar. E isso não é regra mesmo, ou seja, você pode ovular antes mesmo de ter sua primeira menstruação pós-parto, entendeu? Ó, muita coisa pra gente conversar e não falar de mama. Vamos. Muitas mulheres reclamam que durante a gestação, ai meu Deus, tá muito grande, tá muito inchada, tá pesada, tal. Isso. Né? Fica quente. Isso. Né, doutora? Isso. E é muito, eu tô falando porque a gente sente mesmo, né? Justamente depois do parto se inicia uma produção de leite, assim, progressiva, incessante, intensa, as mamas ficam mais túrgidas, os vasos mais superficializados, você olha pra mama, tá aquela rede vascular, né? E o melhor da história, o mamilo precisa ser preparado para a amamentação. Então, geralmente, isso tem que ser uma orientação desde o pré-natal, de você fortalecer os mamilos. Como é que você fortalece? Com a toalha, esfregando contra os mamilos, com a própria mão girando os mamilos 10 vezes, mais ou menos, isso várias vezes por dia, e expondo os mamilos à luz solar. Isso também fortalece os mamilos. Para que isso? Porque depois da amamentação, há uma fragilidade em todo o epitélio. Tem mulheres que sentem boca seca, olho seco, a pele mais frágil, inclusive pele do mamilo. Então, isso ajuda a fissurar. Pequenas arranhaduras em torno do mamilo que dói, dificulta, às vezes sangra. E a mulher diz, eu vou parar de amamentar porque está sangrando. Não precisa parar de amamentar. Mas você precisa sim... depois, entre as mamadas, alternar as mamadas, preferindo o peito que não está tão ferido ao peito ferido demais, mas tentar fortalecer essa pele com o uso de lanolina, substâncias oleosas para que o epitélio fique mais complacente e fortalecer com a toalhinha, com a exposição ao sol e com os movimentos circulares. Eu fiz uso de laser, viu, gente? E deu super certo para a questão das fissuras. É maravilhoso você falar de laser, porque geralmente a gente fala essas orientações para o pessoal da saúde pública, que eu quero ajudar muito e são os que menos são favorecidos com orientações do puerpério, né? Porque na rede privada essas orientações existem, mas na rede pública não. Ela não sabe quem vai ser o obstetra, ela não sabe como... Às vezes não fazem nenhum pré-natal, que é um risco, né? É uma grande oportunidade de se descobrir muita coisa durante o pré-natal, muita doença, e não tem orientação nenhuma do pós-parto. Então, é o ideal que eles tenham essa orientação, essa oportunidade agora. Mas o laser é maravilhoso para a regeneração do epitélio. Maravilhoso. Rapidinho. Eu só tive uma fissurinha assim rápida e aí eu fiz uma sessão de laser e no outro dia estava tudo certo. Realmente eu tenho um relato que deu certo comigo. Que deu muito certo, né? E dá muito certo, doutora? Né? E veja, a mulher quer que o leite respingue aos chuveiradas, assim, depois do parto. Não é assim. Sai uma substânciazinha meio aquosa, é o colostro. Aquilo dali não significa que você não tem leite. Significa que tuas defesas estão ali, disponíveis para serem transferidas para o teu filho. Então, nada de deixar de mamar porque você pensa não ter leite. E à medida que você vai deixando o filho sugar, o próprio parênquima mamário e o ato de sugar faz você produzir mais leite, Fernanda. É verdade. Então, assim, não tem desculpa para dizer não amamentei porque eu não tinha leite. Se insistir, o leite vai aparecer. Intestino, vamos falar rapidinho lá, né? Eu sigo ali para Cíntia. Isso, o intestino, ele tende a ter constipação, ou seja, o movimento intestinal para um pouquinho, é preciso você ter orientação para comer muita fibra, comer frutas laxantes, comidas que tenham um cunho laxante, para facilitar a evacuação. A Cíntia diz o seguinte, ela tem 11 meses que fez uma cesárea e sempre que menstrua sente um incômodo na cicatriz da cesárea. É normal? Esse incômodo, eu acho que é tipo cólica e coincide com a incisão da cesariana. Então, o incômodo é da cólica menstrual, contração uterina para descer o endométrio para você menstruar. Nada mais que isso, porque se fosse alguma coisa mais séria, essa dor provavelmente não seria só no momento da menstruação, mas transporia esse momento. A Paula fala o seguinte, eu tive a minha segunda filha e de parto normal há 40 dias. Está ainda com o processo de recuperação, mas gostaria de saber, é normal ainda estar sangrando e sentindo dores? Sangrando sim, sentindo dores, sangramento pouquinho. Ele vai tendendo a diminuir à medida que o tempo vai passando, como a gente acabou de falar. Sentindo dores, essas dores você vai sentir
todas as vezes que você amamentar, principalmente. Agora, veja bem, se você sente dores e você começa a sentir febre, é sinal de infecção, isso pode acontecer no puerpério, e aí eu sugiro que você procure seu obstetra, certo? Ou seja, tem 40 dias, né, Paula? Já é porque a gente fica nessa quarentena, né? Exatamente. Tá de 40 dias de resguardo. resguardo. Ok, Paula, a menstruação ok, mas aí vá. Isso. Esse fato aí das dores, junta, se tiver febre, e se ocorrer no momento da amamentação, tudo esperado. Doutora Vanúzia volta já, viu, meu amor? Praga acabou de passar um café bem quentinho, tá certo? Você já pensou em